E hoje nós vamos tocar num assunto que já foi tema, né, de outros bate-papos nossos aqui, ou seja, como incorporar práticas sustentáveis em operações logísticas nas empresas. Vem sendo pauta já faz alguns anos, né, mas, porém, recentemente a logística incorporou isso e se viu a necessidade de incorporar ações sustentáveis às suas operações logísticas. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos acompanham sempre. Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio da série Driving Talks aqui na Drive. Hoje nós vamos abordar parte de alguns temas que nós já falamos, mas hoje vamos dar um destaque especial. Mas antes de mais nada, eu quero trazer aqui os nossos convidados. Marcos Braga, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Drone Talks, o nosso podcast. Fala, Henrique, tudo bem? Obrigado aí pela chamada. Mais uma vez, muito feliz por estar participando aí de mais um Driving Talks, né? Sempre com temas bem interessantes, relevantes e inovadores, o qual gosto muito de falar e participar. Legal, obrigado pela presença. E temos dois convidados muito especiais, o que a gente costuma chamar o nosso pessoal da retaguarda, mas muito pelo contrário, é o pessoal que faz tudo, é o da retaguarda, da vanguarda, pessoal de frente, é o pessoal que nos apoia, é o pessoal que resolve tudo, somos feras, nosso pessoal do Customer. O Vinícius Sacramento e o Marcelo, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, Marcelo Vieira e Vinícius Sacramento, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vini, é com você. Obrigado, pessoal, obrigado pelo convite, sempre um prazer poder falar sobre logística, sobre temas ligados à nossa área aqui. Legal, obrigado pela presença. Marcelo, obrigado, seja bem-vindo. Ratinho, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui participando dessa conversa com vocês. Primeiro de muitos, né? Tomara que seja. Importante estar aqui numa fase tão importante para os negócios, né? Operações de logística e transporte superaquecidas aí nesse momento do ano. E legal que a gente vai trazer temas aí bem bacanas para serem discutidos, abordados, temas atuais, né, que conectam o negócio com o ambiente, o ecossistema todo onde a gente está inserido. Então, vamos lá. Maravilha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. E o objetivo desse podcast, dessa série que nós criamos, que o nosso marketing criou, é justamente isso, é trazer periodicamente assuntos relevantes ao nosso universo, o universo da logística e toda aquela cadeia que contempla a nossa área. E hoje nós vamos tocar num assunto que já foi tema, né, de outros bate-papos nossos aqui, em webinars também, nós já falamos sobre isso. No 3º episódio também falamos sobre isso, e hoje nós vamos dar um destaque especial para esse tema, ou seja, como incorporar práticas sustentáveis em operações logísticas nas empresas. Isso, de uns tempos para cá, isso vem sendo cada vez mais pautado pelas áreas de logística. Claro, vem sendo pauta já faz alguns anos, né? Essas questões ambientais, sustentabilidade, logística verde e tudo mais, mas, porém, recentemente, a logística incorporou isso e se viu a necessidade de incorporar ações sustentáveis às suas operações logísticas, pelos mais diversos razões e fatores, né? Redução de custo, o que agrega valor à imagem, eficiência, questões ligadas ao ESG, ou seja, questões ambientais, sociais, de governança, enfim. Então, hoje nós vamos tocar nesse assunto e vamos tentar dar um enfoque maior para esse tema. Então, vamos começar já. Marcos, nos últimos bate-papos que nós tivemos, isso foi assunto, ou seja, ele foi recorrente, né? Vira e mexe, até porque quando fazemos reuniões com os nossos clientes,
e apresentamos, a Drive apresenta as suas novidades em relação a dashboard, enfim, ao que contempla, ao que a plataforma está contemplando em termos de novidades. Eles sempre tocam nesse assunto. Algumas empresas estão iniciando, engatinhando, outras já têm isso já incorporado às suas operações, mas a gente vê que cada vez mais esse assunto é cada vez mais recorrente, não só aqui no nosso bate-papo, mas em eventos que participamos, em feiras. Recentemente a Drive participou de um grande evento, né, a Logística do Futuro, e lá também isso foi palco de palestras, né, de conferência, de bate-papo. Então, como é que você enxerga isso hoje? Como é que você está vendo essa questão da sustentabilidade no contexto ESG? Como é que você está vendo essa questão dentro das empresas e aquilo que você sentiu nos últimos bate-papos aí com os nossos clientes, com os nossos leads? Como é que você enxerga essa questão, Marcos? Obrigado pela presença, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Patinho, excelente pergunta. É engraçado, né? Porque nos últimos anos a gente vem enxergando esse crescente aumento do interesse no tema ESG, né? E é muito legal isso, principalmente quando a gente olha em logística. Por quê? Porque, naturalmente, quando um cliente, uma empresa, ela busca uma solução, né, um TMS completo, robusto, assim como a Driving, para fazer a gestão logística deles de transporte, a gestão da frota, a gestão de roteirização, planejamento, né? Naturalmente, o ganho que nós vamos trazer a esse cliente, né, seja com um monitoramento mais eficaz da roteirização, né, uma gestão mais acurada da frota, né, uma roteirização mais otimizada. Então, naturalmente, o que eu vou trazer para ele? Ganho de fator de carga em veículo, rotas mais curtas, mais eficientes, tempos de serviços menores nas entregas ou nas coletas. Então, naturalmente, eu já estou trazendo para ele uma economia de CO2, uma economia da quantidade de veículos, uma economia de combustível. Então, naturalmente, quando você contrata uma solução logística robusta como a Drive, você já consegue atingir várias métricas do ESG. Então, é um assunto muito mais tranquilo de lidar com o público de logística. E aí, do outro lado, quando a gente sai da esfera operacional, da esfera, e vai para uma esfera mais estratégica, o que os stakeholders, né, eles buscam, né? Eles buscam, obviamente, soluções que vão trazer um saving para ele, um ROI para ele, e, em contrapartida, eles enxergam o ESG como uma grande máquina de valuation da empresa. Então, para eles é muito importante estarem dentro dessa estratégia ESG, porque para eles traz um valuation da empresa, a empresa está tendo as práticas verdes, ela tem um selinho verde, então ela vai ter mais valor para o acionista. Então, é muito interessante porque cada público tem uma necessidade diferente, mas no final das contas, todos estão indo de acordo com as estratégias ESG. É assim que eu enxergo hoje aí o mercado, Henrique. Legal isso, porque o que você acabou de dizer, porque não é só o porquê começar a incorporar práticas sustentáveis, né? Na verdade, hoje é encontrar as melhores práticas. Você frisou, você foi perfeito, né? Não só de forma automática, isso já vem quando você busca uma tecnologia como a nossa, por exemplo, mas pelo outro lado, esse valuation que você citou já procura as melhores práticas, né? Aquilo que já evoluiu de uns anos para cá em termos de investimento em sustentabilidade, né? Exato, inclusive tem empresa que não contrata parceiro logístico, né? Não contrata um prestador de serviço, isso daí não somente para logística, tá, gente? Qualquer área. Não contrata um parceiro que não tenha um selo verde de boas práticas sustentáveis. Então já virou critério de escolha de parceiro, né? Então, assim, só não enxerga quem não quer. Patinho e Marcos, se eu puder só complementar aí a fala do Marcos, né? Acho que perfeito. Eu já ia te passar a bola já. São realmente temas totalmente interconectados, né? A partir do momento que eu parto para uma operação de transporte, de logística focado em ganho de eficiência, essa economia, como o Marcos falou, pensando na cadeia como um todo, ela acontece de forma inerente.
a importância e o diferencial competitivo, isso é uma coisa internalizada para a empresa, o saving, o ganho, a parte da economia que eu deixo de ter o dispêndio em prol desse ganho de eficiência. O que eu vejo como valor agregado nesse contexto, que se torna um diferencial competitivo também, como o Marcos muito bem falou, beleza, mas como é que eu mensuro isso? Como é que eu passo essa informação para o meu cliente? De que forma esse meu foco em melhoria em ganho de eficiência está retribuindo também para o ecossistema onde o meu negócio está inserindo? Quanto de pegada de carbono a menos eu estou interferindo? Qual é a métrica que eu tenho em relação ao que é inevitável, né? Hoje a gente vive ainda num momento de transformação e de adaptabilidade, né, das frotas. A gente ainda tem são muitos veículos ainda que fazem uso de combustíveis poluentes. Estamos num processo de transformação de frota elétrica, mas de que forma eu consigo ter também a análise de qual é a minha parcela de culpa do que está acontecendo com os acontecimentos do mundo, né, climáticos principalmente. Aqui no Brasil a gente de uns anos para cá tem visto cada vez mais coisas que não aconteciam, mas que são efeitos globais, né? E de que forma eu, enquanto empresa, tendo essa informação, passo a ser responsável por isso, seja no replantio de árvores, seja num processo de renovação de frota elétrica. E aí é onde a gente volta para a discussão que o Marcos colocou, né? Ter uma plataforma como a nossa, como a Drive-In, onde eu consigo agregar essas duas coisas. Eu tenho as minhas informações, os meus relatórios, o meu acompanhamento no ganho de eficiência e também consigo acompanhar dentro das operações que eu executo como é que está essa questão da minha pegada de carbono, os demais elementos que podem ser acionados para retribuir, né, devolver para o ambiente onde o meu negócio está inserindo e manter isso de uma forma mais equilibrada. Isso é um ganho que ganha como um todo, né? O ecossistema de negócio como um todo. E se torna, no fim das contas, um diferencial competitivo. As empresas, cada vez mais no mercado, têm buscado quem tem esse selo, né? Quem tem demonstrado essa preocupação, e não é só demonstrar a preocupação, mas de forma efetiva tomar ações e executar na prática, demonstrar que realmente faz a diferença, né? Não é só o ganho econômico, não é só a rentabilidade, o profit da empresa, mas também o que é que essa empresa está deixando de legado para os anos que virão aí mais à frente. Acho que isso é um ponto importante aí para a gente iniciar esse bate-papo. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, né? Você citou aí... você deu exemplo de algumas práticas, né? E a gente pode complementar isso, e é isso que a gente escuta, né? E alguns até abrem as suas operações para a gente no dia a dia, ou seja, ou seja, como é que eu posso fomentar a minha operação sustentável? Como otimizar rotas, investir em tecnologia, modernizar a rota, melhorar o desperdício, ter práticas de reaproveitamento, enfim. Isso a gente nota em todos os dias. Vinícius, pegando carona no que o Marcos e o Marcelo comentaram muito bem, como é que você enxerga, quais são hoje os grandes desafios enfrentados por essas empresas e pelos profissionais, pelos gestores, né, de operações logísticas? Quais são os grandes desafios, ou melhor, os maiores desafios que eles encontram nessa questão da sustentabilidade? Ou seja, quando você lança esse olhar, percebi que agora é uma coisa irreversível, ou seja, a gente tem que ou melhorar as nossas práticas sustentáveis, ou pelo menos já lançar um olhar iniciando já com essa preocupação. E como é que você enxerga isso? Ou seja, para você, quais são os maiores desafios que esses gestores enfrentam já logo de cara? Eu acho que tudo isso vem de uma evolução do mercado de pelo menos 10, 15, 20 anos até hoje, né? Então é um efeito natural que aqueles que se prepararam ao longo do tempo já conseguem trazer isso hoje de uma maneira mais simples, né? Se a gente voltar há 10, 15 anos atrás, a gente falava de entregas em 10 dias, 12 dias, depois 7, 5, 3, um dia, na mesma hora, e agora não adianta você entregar na mesma hora se você entrega de forma poluente, você tem que entregar de forma sustentável.
Então, acaba sendo uma evolução natural de tudo aquilo que vem sendo feito ao longo dos anos, né? Então, não dá para evoluir de uma hora para outra, de simplesmente trocar uma frota totalmente a diesel para uma frota elétrica e falar que isso é sustentável, né? Existem como o pessoal comentou, existem uma série de outros fatores que ajudam a tornar isso sustentável de fato, né? Desde o monitoramento, o acompanhamento dessas informações e o trabalho interno disso para garantir que realmente essa sustentabilidade está acontecendo e que não é só um selo, um adesivo colado, que aquele adesivo realmente tem valor dentro daquela operação. Mas eu acho que hoje o principal desafio é quem se preparou com isso ao longo do tempo e veio evoluindo nessa dinâmica de entregas cada vez mais rápidas e chegou nesse ponto agora de entregar rápido e sustentável, tem um desafio de adaptar a sua estrutura, de adaptar a sua comunicação com o cliente, tanto interna quanto externa, e também operacionalmente falando. Né? Você tem que evoluir a frota, você tem que evoluir para combustíveis menos nocivos ao meio ambiente, mas você tem que evoluir também a sua comunicação com o público. Por que você está fazendo isso e como isso vai trazer benefício tanto para quem compra quanto para a empresa que está vendendo. Para quem não se preparou com isso ao longo do tempo, o desafio é maior, porque além de toda essa corrida que eu comentei de reduzir os prazos, de ter uma entrega mais eficiente só do ponto de vista de tempo e de valor, tem que evoluir isso e também tem que evoluir com práticas sustentáveis, o que vai acabar consumindo uma grande energia ali de tempo e de esforço para garantir que isso aconteça. Então, esses players eles acabam ficando mais para trás nessa corrida. Patinho. Interessante isso que você disse, né? Porque eu lembro que fizemos um webinar há uns 2 anos e meio atrás, falando de última milha, e a gente falava justamente sobre essa evolução dos prazos, né? Tantos dias, 10 dias, uma semana, 2 dias, um dia, e hoje, por exemplo, as dark stores da vida, que eles usam bicicletas, né, para fazer as suas entregas ali localmente, e entregam em minutos. Né? O grande desafio ali é entregar em minutos. E outra coisa também sobre desafios que você disse, tudo bem, reduzir frota, modernizar a frota, investimento em frota elétrica, mas tem coisas muito mais simples e muito mais próximas, né, dos players, né, para serem implementados. É isso que você quis dizer, né? Tem ações e práticas mais simples que podem ser iniciadas. Exatamente, como o Marcelo comentou, às vezes as próprias práticas de ter um sistema de roteirização, uma solução TMS como a Drive, para poder apoiar nesse planejamento, você já consegue trazer junto essa economia ou essa otimização, né? De você já planejar a sua rota de forma mais eficiente, entregar resultados mais eficientes, você consequentemente já está trazendo todo esse benefício junto. Né? Então, você trocar uma rota de um veículo maior para um veículo menor, você trocar uma rota de uma moto para uma bicicleta, como você comentou agora. Então, otimizar isso através de uma solução de roteirização já traz alguns benefícios ali de imediato. E a partir daí, claro, você pode evoluir para outras métricas, para outras ações que envolvam a substituição de combustível, da frota, de estrutura, que vai agregar a esse cenário que você já teve inicialmente com a adoção de uma solução de tecnologia para poder iniciar esse processo. Pessoal, eu vejo, né? Marcelo, eu vejo dois aspectos importantes aí e sintetizando aí essa discussão em relação a desafios, né? A gente tem sobretudo aqui no Brasil, né? Se a gente fala do mercado de logística e de transporte, um aspecto de custo muito importante, né? Então a gente acompanha todo o tempo nos noticiários todas as questões que estão inerentes a uma operação de transporte especificamente. Então, para essas empresas enveredarem por esse caminho, que é um caminho que, se a gente conseguir enxergar o todo, ele é uma ponta que se fecha, mas há um investimento necessário. Né? Eu preciso entender, enquanto empresa, a importância de dispor desse valor para contratar tecnologia, empregar tecnologia na minha operação, para ter uma redução, um ganho de eficiência, um acompanhamento, tudo isso que a gente comentou agora há pouco. E vem também um outro desafio relacionado à conscientização.
né? Sobretudo em países subdesenvolvidos, a gente sabe o quanto isso é difícil ainda, o quanto esse movimento, ele muitas vezes acontece muito mais por aspectos regulatórios, onde às vezes eu impeço um caminhão muito antigo de tirar uma renovação para continuar circulando e continuar poluindo, né? Então, entra esse aspecto de conscientização. Claro que, como o próprio Vinícius falou, quem lá atrás largou na frente, entendendo que isso ia ser um diferencial competitivo, diluiu, né, esse custo com o longo do tempo. Empregou a tecnologia na hora certa, já está numa movimentação de migração para frota elétrica, para bicicletas, para outros tipos de mecanismos não poluentes. Diversificar, eu acho que o portfólio da cadeia como um todo é super importante, né? De certa forma, a gente não vai ter como fugir, porque a malha operacional do Brasil está muito atrelada ainda ao transporte rodoviário. E, infelizmente, a gente não dispõe de pontos suficientes para operações ainda com uma frota de caminhões, de carretas, de bitrens de forma elétrica. Mas acho que esses dois pontos de partida, uma vez vencidos, né, uma vez se tornando factíveis para o negócio, entendendo que é um investimento que se paga no médio prazo, no longo prazo, porque, como o Marcos falou no começo da conversa, é uma economia que vai se complementando, ele é um círculo virtuoso. Eu faço um investimento aqui, mas mais na frente eu ganho com esse diferencial competitivo. Então, de desafios eu hoje vejo, sobretudo no mercado brasileiro, na América Latina principalmente, esse tipo de dinâmica, né, dessa visualização, dessa característica e da necessidade de empregar isso, porque o meio ambiente, inclusive, tem mostrado que urge essa necessidade, né, para as nossas operações. E acho que é um ponto muito interessante que o Marcelo trouxe, né, dos desafios, e me veio algo aqui muito fresco na mente. Por exemplo, hoje, a gente até conversou isso no último podcast, o Henrique. Hoje, por exemplo, quando a gente olha o processo de devolução, né, então você faz uma compra no e-commerce, você tem ali, acho que até 7 dias para fazer a desistência do produto, né? E fazer a devolução, né? E hoje você muito enxerga empresas falando, olha, eu vou facilitar a sua devolução, né? Então, você vai receber um código, você vai no posto aqui, no posto de atendimento aqui próximo do seu bairro, né? Como se fosse um poodle, deixa esse pedido e você não vai ter nenhum custo, enfim. E aí, né? E a gente vê que, e aí pesquisas mostram que 70%, né, disso acontece no segmento de moda, porque as pessoas compram roupas pela internet e, obviamente, muitas das vezes a roupa não veste bem na pessoa, enfim, e ela quer devolver a roupa, o que é super até natural dentro desse segmento. Então, o que acontece muito se fala sobre conscientização das pessoas, né? Mas também... Cara, o que a gente pode fazer para diminuir isso, né? Porque as compras vão continuar, as compras online em roupa, varejo, vão continuar de forma muito forte, né? Segmento de moda. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Cara, eu não tenho como evitar as compras, e também a ideia aqui não é que isso acabe, mas, cara, como que eu posso otimizar isso? Então, cara, começar a enxergar as soluções do mercado, né? Que a Driving, por exemplo, faz, de montar roteirizações dinâmicas e mistas, né? O que eu quero dizer com isso? Rotas que são feitas de entrega, também aproveitar para fazer coletas desses tipos de público, né? Porque aí você já está usando um gasto de transporte para fazer uma entrega e você consegue aproveitar isso para fazer as coletas de forma simultânea. E isso você consegue evitar desperdício, né? Porque não adianta a gente fazer rotas perfeitas de entrega se a gente não pensa na coleta, na reversa, né? Então, quando a gente começa a unir a reversa junto de uma rota e de uma entrega, de uma venda, você consegue otimizar isso de uma forma bem eficaz e você consegue reduzir o desperdício. Excelente. Marcos, eu já ia perguntar isso para você, aliás, eu ia pedir a tua palavra já que você está com a mão na massa. Questões comerciais, ou seja, aquilo que está aqui conosco todos os dias, no nosso dia a dia, que enfrentamos e encaramos todos os dias. E eu vou lançar uma pergunta para a galera aqui, mas já que você já tocou no assunto, eu quero adiantar um ponto aqui, um degrau. A gente está aqui à porta de 2 períodos muito intensos de movimentação comercial, né, de grandes operações, que é o
Black Friday, ou novembro, ou Black November, como alguns setores chamam, e logo em seguida a campanha de Natal, ou seja, altíssima demanda para a campanha de Natal. E eu já ia perguntar, já para a equipe toda, eu já ia fazer a seguinte pergunta: quais são os primeiros passos, ou seja, para quem está iniciando, quais são os primeiros passos, as primeiras atitudes, as primeiras providências a se tomar com esse olhar, né? Ou seja, com a logística sustentável. Mas, lembrando que a gente já está aqui, ó, vem uma altíssima demanda. Aproveitando que você falou do e-commerce, Marcos, como é que você encara esse período agora que já iniciou, né? O que as empresas vão enfrentar, já estão enfrentando ou precisam se preparar, mais preocupadas com essa questão de sustentabilidade num período tão intenso como esse, né? De altíssima demanda como Natal, por exemplo. Bom, eu não consigo fugir da palavra planejamento, né? É sabido que, principalmente os players de varejo, nessa época, eles vão ter um grande aumento aí no seu volume de vendas. Então, é um planejamento, né? Então, assim, como se faz planejamento, né? Então, quando você tem, por exemplo, soluções conectadas ao transporte, vão trazer bases históricas, né, de venda, de transporte, você consegue planejar muito bem o seu estoque, né? Inclusive até os estoques avançados, né? O que eu falo com isso, né? Estoque avançado em loja, por exemplo, né? Aí você já começa a entrar numa questão de ship from store, né? Então, cara, eu tenho ali meu CD, uma cidade próxima ao grande centro urbano, que é muito natural, e eu tenho, sei lá, 80 pontos de venda nessa cidade. Cara, eu vou avançar esse estoque, né? Então, eu vou começar a entender inteligência de curva A, B e C, o que é mais vendido daquele produto, se tem diferenças entre as regiões desse tipo de comportamento, e eu vou avançar esse estoque. Por quê? O cara comprou da casa dele, a gente sabe que na Black, por exemplo, cara, a Black as pessoas não vão às lojas comprar, a Black as pessoas ficam em casa esperando começar a Black para fazer o máximo de compras possíveis de uma forma ali quantitativa e qualitativa, obviamente, para conseguir rapidamente pegar aquele desconto, porque tem muitos tipos de produtos que acabam rapidamente. Então, a gente sabe que a Black, por exemplo, é isso. Natal já muda um pouco o escopo, mas também Natal também tem bastante compra online. Então, quem está preocupado em atender muito bem essas demandas tem que ter estoque avançado, tem que estar preparado com soluções que vão trazer uma gestão de rota bem eficiente, que vai entender inteligência de rota em períodos de festas, que o trânsito às vezes é um pouco mais alto, tem comportamentos distintos e etc, né? Então, acho que é isso. Acho que se eu tiver que resumir, estoque avançado, ter uma tecnologia para fazer a gestão do seu transporte, né, muito orientada à sua venda, né? Então, é importante, muito orientada à sua venda, e ter estudo de base histórica, né, para poder se preparar para isso. Acho que seria alguns insumos que eu poderia contribuir, e tenho certeza aí que o Marcelão e o Vinícius vão trazer aí também outras opções. O Marcos falou de planejamento, né? Claro, não tenha dúvida. Também a primeira palavra que me vem à cabeça, à mente, é planejamento. Mas eu queria que o Vinícius e o Marcelo complementassem, ou seja, o Marcos falou de planejamento. E dados, né, Vinícius e Marcelo? E estatísticas, e informações, relatórios, dados, né? Que fomentam qualquer decisão, né, que ajudam na tomada de qualquer decisão. Vocês falaram aí de emissões de carbono, como medir, como mensurar essas emissões, e o Marcos falou sobre como planejar melhor a sua logística, e como é que vocês enxergam essa questão? Primeiro, ou seja, aquilo que eu já ia perguntar, ou seja, as primeiras providências, o Marcos já deu uma pincelada aí. Como é que vocês compartilham da mesma opinião? Mas no caso de vocês, que vocês vivem isso no dia a dia, né? Vocês trabalham com dados, com informações, com uma unidade relatorial enorme, né? E como é que vocês enxergam isso? Bom, vejo que é importante ter esse planejamento, mas uma pegadinha que às vezes acontece nesse período, especialmente falando agora de Black Friday e Natal, é fazer a análise histórica baseado em um período e chegar agora e ter 40% de aumento nas vendas e esse planejamento não servir para nada.
Então, quem faz esse planejamento, ou quem vai cuidar desse planejamento, tem que ter também em mente que o mercado pode mudar em função de políticas governamentais, perfis de compra, descontos, novos players de venda no mercado, as próprias questões que nós comentamos de tempo de entrega, tudo isso vai influenciar na decisão de compra que aquela pessoa vai ter, e isso, consequentemente, pode influenciar nesse planejamento que está sendo feito ali. Então, ele é um direcionador, ele consegue te dar uma visão, pelo menos inicial, de como esse planejamento deve acontecer, mas as empresas têm que se adaptar também nesse período para fazer correções de curso em função do que está acontecendo naquele momento. Né? Se a gente voltar alguns anos e falar, por exemplo, de uma Black Friday na época da pandemia, você tinha dois extremos. Você tinha um extremo de que muita gente compraria porque está todo mundo em casa, mas você tinha um outro extremo de que todo mundo estava em casa e alguns estavam sem emprego, não tinham renda e talvez não gastariam, então, tem medo do que aconteceria no futuro. Então, se você usar esse histórico, por exemplo, de 2020 para fazer o planejamento de 2021, esse histórico vai estar todo furado. Se a gente olhar para novembro 23 para fazer o planejamento de novembro 24, já teve muita coisa que aconteceu no mercado que mudou em um ano e que precisa ser levado em conta na hora de fazer esse planejamento. Eu acho que a palavra engloba tudo, né? O conceito de planejamento é como se no final do ano a gente tivesse uma pressão adicional nas operações. É a prova de fim de ano, para passar adiante. Então, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente foi exposto ao longo do ano como um todo, é posto à prova, porque é onde eu posso ganhar todas as medalhas, todas as notas junto ao meu cliente, por ter efetuado um bom Black Friday, por ter entregue um bom Natal, por ter abastecido e cumprido com todos os níveis, né, de entregas com os clientes na ponta do processo, ou fracassar. Né? Então, quando a gente fala planejamento, para que isso realmente se concretize, eu preciso escutar, né, de forma muito sensível as áreas, né, que vão fazer como o Vini falou. Eu preciso visitar os relatórios, eu preciso comparar os períodos da forma correta, eu preciso ter muita sensibilidade para saber que o período que eu estou utilizando para fazer uma análise histórica, ele é realmente um período que é condizente com o feeling do mercado. Então, vem um escuta da área de vendas, mas eu também preciso escutar o meu time de operações para saber se eu tenho espaço de armazém suficiente, se eu preciso verticalizar alguma coisa, se eu tenho frota suficiente para depois escoar isso para operação. Eu não posso correr o risco de ter algum gargalo dentro do meu terminal. Então, tudo isso entra nesse conceito de planejamento e volta para aquele outro tema que a gente falou no começo, né? É também nessa fase de final de ano onde a gente tem a maior oportunidade de contribuir positivamente, pensando na logística verde, com processos de eficiência, uma logística reversa bem estruturada, evitar episódios de reemprego, onde eu preciso colocar de novo mais um veículo na rua para ir de novo naquele mesmo endereço. Se eu tenho, volta para o tema, né? O planejamento bem feito, eu fecho o meu ano com uma contribuição muito positiva. Se eu não visito esses temas, se eu não exercito essas práticas que são necessárias, sobretudo nesse período, eu acabo não só frustrando operacionalmente o meu negócio, os meus clientes, e ainda impactando negativamente se a gente olhar na parte de sustentabilidade. Então, eu vejo o tema planejamento, ele só se concretiza quando a gente escuta realmente de A a Z, né, dentro do meu negócio. Eu tenho perspectivas de estoque avançado, disponibilidade de armazém, frota, programação do comercial, dados históricos, administrativamente, se eu tenho braço, né, também, força de homem para estar dentro dessas operações para executar. Então, isso tudo, quando está conectado e é bem feito, tende a transcorrer aí esse período de final do ano com mais tranquilidade, que acho que é o que todo mundo quer, né? O operador logístico e o cliente final também, quem faz a conta. Ainda mais que os varejistas, eles usam estratégia omnichannel, né? Então, eles têm várias formas de vender a mesma coisa. Então, com certeza, exponencia, né? Escala muito essa quantidade de vendas. E acho que o Marcelão falou um ponto muito importante. O cara se preparar, por exemplo, com os parceiros dele logístico, né? Com as transportadoras. Porque, cara,
Não adianta ele, eu só planejo que é a quantidade X suficiente de veículos. Não, cara, o que você está fazendo de forma preventiva junto a esse seu parceiro? Como é que você está amarrando ele junto de você? Ele está dentro de um sistema de TMS que você contratou para ele estar dentro ali do seu escopo e você conseguir amarrar ele operacionalmente, porque ele vai enxergar valor quando você está fazendo ele usar um TMS. Ele vai enxergar valor nesse aplicativo que ele está usando, porque ele vai enxergar que ele está sendo monitorado e que vai facilitar até a gestão dele, junto ao motorista da transportadora dele, por exemplo, né? Então, acho que é bem importante o ponto que o Marcelo trouxe. Legal. Normalmente, Marcos, eu sempre peço para que você fale da nossa plataforma, né? Que a gente está ali no dia a dia, né? E você faz isso todos os dias, várias vezes ao dia, você apresenta a nossa plataforma para o nosso mercado, enfim. Eu quero fazer um negócio diferente hoje. Eu quero que os meninos aí, o Vinícius e o Marcelo, falem da importância de uma torre de controle, e, sobretudo, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso universo, a importância de uma torre de controle nessa questão que a gente está abordando aqui. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Depois, Marcos, quero falar mais uma vez com você sobre o nosso dashboard, que você já sabe do que eu vou falar. Mas, enfim, vamos lá. Vinícius e Marcelo, como é que vocês podem nos apresentar o melhor, ou seja, o que melhor oferece, o que melhor nos dá e como melhor aproveitamos uma torre de controle, sobretudo da nossa plataforma Drive, para essa questão, né, que a gente está abordando. Sim, acho que a torre de controle ela vai ser justamente o que vai garantir que esse planejamento que a gente falou tanto aconteça, né? Então, o processo de roteirização, o processo de atendimento de uma compra que alguém fez no e-commerce ou em qualquer outro meio, ele é dividido basicamente em duas partes. Você tem um planejamento e tem execução. Então, esse planejamento, ele precisa ser muito bem feito e muito bem alinhado a todas essas práticas que nós falamos aqui, mas a execução também tem que ser feita de acordo com aquilo que foi planejado. E a torre vai justamente fornecer essa visão para garantir que a execução está sendo feita da maneira correta. Então, numa torre de controle, você vai enxergar se os seus pedidos estão dentro do prazo ou atrasados, se já foram entregues, não foram entregues. Se não foram entregues, por qual motivo, e podendo ter as suas eventuais comprovações. Então, não consegui entregar porque o cliente estava fechado, não consegui entregar porque a mercadoria estava variada, e as comprovações decorrentes disso. Ou realizei as entregas e aqui estão as comprovações de canhoto, de assinatura e todos os dados de quem recebeu essa entrega. Então, uma torre de controle ela vai te dar toda essa visão para garantir que aquilo que você planejou aconteceu de fato. E quando aquilo que você planejou não aconteceu, você tem as ferramentas e os relatórios para poder identificar onde aconteceu o problema. Se não aconteceu da forma prevista por um problema de execução, e essa execução pode ser algo pontual, então o motorista não conseguiu executar porque pegou um trânsito por um acidente pontual ali. Então é algo que aconteceu naquele dia e não tem muito o que fazer. Mas se ele não conseguiu executar porque ele não foi bem capacitado ou porque ele não seguiu as orientações que o planejamento fez, você tem uma oportunidade ali de levantar esses dados e identificar quais motoristas ou quais frotas tiveram esse desempenho abaixo do esperado e poder fazer uma nova capacitação, né? Ou se você pode trabalhar também com os dados, trazendo essas informações para análises históricas, onde você tem o histórico de atendimento daqueles clientes que você faz de forma recorrente, para melhorar o seu planejamento cada vez mais. Então, você às vezes planeja um tempo de atendimento muito amplo, e na prática não é aquilo que acontece. E quem vai te dar essa resposta se aquilo não está acontecendo de fato é justamente a torre de controle, com os seus relatórios, com os seus alertas, com os seus dashboards, com os analistas que estão operando ela no dia a dia. Eu costumo falar, Henrique, que muita coisa pode acontecer entre o momento que o veículo sai do terminal até ele chegar ao cliente, né? Então, inclusive nada. Pode ser que o planejamento ele aconteça e o rio flua o curso, né, da forma como todo mundo deseja que transcorra. Então, o Vini foi preciso aí quando ele falou exatamente esse ponto. O planejamento ele precisa ser muito bom, mas tem outra metade do jogo para ganhar,
é justamente a parte da execução. Quem vai garantir que a execução ela seja o mais próxima, né, e dificilmente a gente consegue, a gente sabe a variabilidade, os desafios que são em uma operação de transporte hoje em dia, sobretudo aqui no Brasil, é ter uma ferramenta de torre de controle. Então, as empresas elas precisam se apropriar da operação. Se apropriar da operação em que sentido? Em conseguir monitorar a operação em tempo real. Se apropriar da operação é você conseguir ver ali naquele exato momento, no início do dia, na metade do dia, no final do dia, como é que está transcorrendo a minha operação? Está saindo alguma coisa fora do programado? O que é que eu, enquanto torre de controle, consigo fazer para contornar uma situação adversa? Né, de um sinistro, de uma quebra de veículo, de um cliente que está no endereço incorreto, um cliente que está no horário... E ter essa ferramenta à disposição, que é o que a gente tem justamente hoje na vivência da Drive-In, permite, né, que as operações, os nossos clientes, eles tomem esse protagonismo. Eu planejei, eu fiz todo o dever de casa, mas no momento que o motorista vai para a rua, eu entro no cenário do subjetivo. Pode acontecer muita coisa. E eu ter a torre de controle é essa garantia de que eu vou tentar ao máximo, eu vou esgotar as minhas opções para que a minha operação ela suceda no grau mais próximo que se deseja. Né? Então, eu vejo a torre de controle muito com esse papel de realmente dar assistência, dar apoio ao público que está em rota, ao público que está a equipe que está na linha de frente, né? Fazendo a coisa acontecer, dando alternativas, dando a instrução, entrando em contato com o cliente. Então, é basicamente ter o Big Brother da operação. Né? Eu estou ali monitorando em tempo real, eu sei onde o meu veículo está, eu sei qual é a situação que o motorista está, eu posso conversar com o meu motorista através da minha plataforma, direto com o aplicativo. Então, você tem uma torre de controle proativa, como a própria Drive-In, ela possibilita, né? Eu antecipo a informação, eu permito que a minha equipe de torre de controle ela haja de forma proativa. Claro que depois eu vou ter todos os históricos, os relatórios, para poder atuar de forma mais analítica e impedir que, às vezes, algum erro, alguma oportunidade de melhoria não se repita. Mas, de novo, é um desafio muito grande. Colocar um veículo na rua hoje com uma rota que o cara vai sair de manhã cedo e retornar no final do dia, muita coisa pode acontecer. E é importante para esse motorista e para a segurança da operação e para o cliente na ponta do processo, né? Ser notificado, ser avisado, o teu veículo iniciou rota, a previsão de chegada é tal horário, seu pedido é o próximo a chegar, a previsão de chegada é essa, esse é o motorista, a placa do veículo é essa, aqui o link para você rastrear o veículo chegando aí no seu endereço. Então, isso tudo se conecta, né, e volta para o tema que é principal da nossa conversa hoje, fecha o que eu falei, é o círculo virtuoso. Ganha todo mundo no processo, a eficiência do negócio da empresa, tem custo, e a gente ganha como ecossistema, né, como sociedade, circunvizinhança de tudo isso que acontece se a gente pensa numa operação de transporte e de logística. Maravilha, Marcelo. Marcão, eu queria que você falasse agora, para encerrar esse nosso papo, foi muito legal, eu queria que você falasse um pouco do nosso dashboard, que eu acho que ele sintetiza tudo, pelo menos no que diz respeito à nossa plataforma, né, o que a Drive oferece para o mercado, principalmente aqui linkado ao nosso tema de hoje, né, operação sustentável. Queria que você falasse um pouco do nosso dashboard. Legal. Bom, nosso dashboard é algo relativamente novo, tá? Do início desse ano. Basicamente, dentro da nossa torre de controle, né? Nós criamos um painel, né? Um grande dashboard, muito visual, com uma interface muito amigável, que basicamente ele vai te mostrar alguns indicadores importantes focados na diminuição da pegada de carbono, né? Então, ele vai te mostrar comparativos, né? Pegando, obviamente, bases históricas né, desde que você implementa até o momento atual, de quanto você diminuiu a distância total percorrida, né? Faz comparativos mês a mês, por exemplo, ou ano a ano, fator de ocupação, né? Quanto que você conseguiu aumentar de fator de carga, porque esse daí
é um número bom da gente aumentar, o fator de carga. Quanto mais cheio o veículo, né, menor a quantidade de veículos que eu posso fazer naquele dia, né? Quanto mais veículos saírem cheios, sem espaço sobrando, eu consigo aproveitar melhor os veículos e, consequentemente, posso até reduzir a quantidade de veículos diário. E também com relação à carga transportada. E o legal do dashboard, que além de ele fazer esse comparativo nesses indicadores, ele vai te mostrar o equivalente a quanto de replantio de árvore você estaria contribuindo, né, pelo aquilo que você economizou. Ele vai te mostrar mais ou menos quanto equivalente, né, de redução a voltas ao mundo você faria, né, seja meia volta, uma volta e meia e etc. E ele vai te trazer também quanto de tonelagem de lixo você estaria reciclando com essa quantidade de economia de CO2, tá? Então, porque quando você não, né, direciona o lixo para o local correto, ele vai gastar uma certa energia para você reciclar aquilo, né? Reciclar aquele resíduo. Então, a Drive-In vai te mostrar isso também. Então, assim, é legal porque ele te faz provocações bem interessantes, né? E acho que tudo isso todo mundo quer ver, né? O stakeholder do outro lado, né? A direção, o pessoal mais estratégico quer ver isso, porque isso daí está totalmente aliado à marca da empresa, né? A boa reputação da marca, que a gente sabe que uma boa reputação ela é importantíssima, porque uma má experiência para o cliente pode fazer trabalhos de anos serem jogados pela janela, né? Então, basicamente, o nosso dashboard ele mostra isso de forma bem dinâmica, uma forma bem amigável aí para quem está consultando. Maravilha, maravilha, gente. Olha, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Nós vimos aqui que está claro, está bem claro, a importância das empresas focarem, né, na implantação de uma logística sustentável, perceptível perante tudo que foi abordado aqui, perante tudo que vocês falaram, comentaram e apresentaram como dados, como pesquisa, como o que nós ouvimos no dia a dia. Está muito claro isso para o nosso público. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado, Vinícius. Espero contar com a sua presença outras vezes. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer tê-lo conosco. Vocês realmente trouxeram bastante para o nosso bate-papo aqui. Marcos, mais uma vez, como sempre, nosso parceiro de sempre, obrigado pela presença, e todos aqueles que nos acompanham em nossos podcasts, aqueles que nos seguem nas redes sociais, no nosso LinkedIn, contem conosco, e qualquer observação feita sobre o nosso bate-papo, envie nos comentários, que vamos ter o maior prazer em responder, ok? Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, até um próximo bate-papo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.